Olá, meus alunos queridos, como vocês estão? Estamos de volta aqui para mais uma aula de geografia. A gente tem conferido aqui no nosso capítulo 1 o território brasileiro. E hoje o nosso tema é falar um pouco sobre os limites e fronteiras. E aí, o que é um limite? O que é uma fronteira? Você já parou para se perguntar? Então, de acordo com o livro de vocês, e logo bem na introdução desse tema, diz assim, ó: como já sabemos, o Brasil é o quinto país do mundo em território. E aí a gente já discutiu sobre isso em sala de aula, né? Essa expansão territorial que o Brasil tem é muito grande. E ele fica aí nessa colocação de quinto país do mundo em território, tá certo? E por conta disso também, obviamente, nós podemos visualizar limites e fronteiras muito extensas. Isso mesmo, muito extensos. Então, no mapa a seguir, nós vamos poder identificar que nada mais, nada menos do que dos 12 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E nós vamos identificar cada um deles hoje aqui na nossa aula, além de identificar quais são os dois que não fazem aí fronteira com o Brasil. Certo? Mas antes disso, nós vamos entender o conceito separadamente de limite e fronteira. Enquanto o limite é uma linha imaginária demarcada por elementos construídos pelo ser humano ou naturais, claro, definido por lei, que vai separar dois ou mais países, estados ou municípios. E o limite também ele pode ser chamado de divisa, certo? Fronteira refere-se a uma faixa do território de um país que se estende ao longo do seu limite. Essa faixa fronteiriça é administrada por cada país, particularmente, ok? Temos o nosso mapa no livro e a legenda dele traz aí, ó, Brasil, limites e fronteiras, ou seja, vamos tentar identificar aqui os 10 países que fazem fronteira com o nosso território brasileiro. E ao redor aqui do nosso Brasil, a gente já consegue identificar alguns desses países e todos esses países que fazem fronteira, como, por exemplo, aqui o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, temos aqui, ó, a Guiana Francesa também, certo? Suriname. Então, a gente visualiza aqui, ó, esses países ao redor do território brasileiro fazendo aí fronteira, certo? E, paralelamente a eles, aqui, ó, bem no cantinho, visualizamos os dois países aí que não fazem fronteira, os dois países que são localizados também na América do Sul, portanto, não fazem fronteira com o Brasil, que é Equador e Chile. Então, a partir de hoje, você não vai esquecer mais. Nós visualizamos ainda mais aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês, já estamos com o nosso limite de zoom, mas aqui temos o nosso mapa mundi, que localiza aqui, ó, o nosso país, né, na América do Sul, o Brasilzinho aqui, tá bom? E lembrando, vocês não podem esquecer, 10 países aí fazendo fronteira com o Brasil, menos Equador e Chile, mas também fazem parte aí da América do Sul, certo? E para que a gente possa entender muito melhor esse conteúdo, eu vou trazer um vídeo muito interativo para você assistir junto comigo e a nossa aula ficar ainda muito mais legal. Então, fiquem atentos aí às informações do vídeo que eu vou colocar para vocês a seguir, tá certo, meus amores? O continente americano, ele é dividido em América do Sul, América Central e América do Norte. Vamos lembrar que o nosso país, Brasil, faz parte da América do Sul. E a América do Sul, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, agora vamos relembrar os países da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Paraguai, Bolívia, Chile e Equador. Então, a América do Sul ela é formada por 12 países, mais um território francês, que é a Guiana Francesa, que não é considerada
considerada país, porque ela é uma extensão do território francês na União Europeia. De todos esses países, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Bom, agora nós vamos ver o que são fronteiras, divisas e limites. Como saber o que é cada um? Vamos lá? O que são limites? Bom, eu imagino que quando você escutou falar no início do áudio que nós íamos falar de limite, você deve ter pensado naquelas vezes que a mamãe impôs alguma regra para você. Pois é, mas essa palavra limite, nesse contexto que nós estamos estudando, não quer dizer isso. A palavra limite, ela tem vários significados. Pode ser usada para falar de um prazo estipulado, pode ser usada como uma falta de regras, pode ser usado também como um conceito matemático. Mas hoje, nós vamos falar de limites utilizando o conceito geográfico. Isso mesmo, não são as regras que a mamãe coloca para você. É um conceito geográfico dentro da geografia. O termo limite, na geografia, está relacionado a um traçado linear. Muitas vezes esse traçado são linhas imaginárias. Os limites relacionam-se com a ideia de divisão em geral, estabelecidos entre acordos e por meio deles são criados traçados, que podem ser definidos como características naturais ou características artificiais. Ou seja, o limite é uma linha real ou imaginária que delimita e separa um território do outro. Em geral, esses limites são estabelecidos por meio de acordo, assim como foi o Tratado de Tordesilhas, que foi um limite que separou terras que iam pertencer a Portugal e terras que pertenceriam à Espanha. Foi um acordo feito entre esses 2 países. Esses limites, eles podem ser naturais, que são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano. São elementos naturais que são usados para delimitar o início de um território e o começo de outro, como rios, cachoeiras e montanhas. E os limites artificiais, que são aqueles que foram construídos pelo homem e são utilizados para delimitar o início de um território e também o outro, que podem ser como estradas, muros e também algumas linhas imaginárias. Vejamos alguns exemplos de limites naturais e limites artificiais. Esses 2 que aparecem, essas 2 imagens, são chamados de limites artificiais. Observem que numa foto aparecem as placas que fazem as divisas entre um estado e outro. E do outro lado, nós vemos a imagem de um viaduto, ou bem dizer, uma ponte, que faz a divisão também. Agora nós vamos ver limites naturais. Os rios, separando aí Argentina, Paraguai e Brasil, são limites naturais, dividindo assim os países. E agora, o que são fronteiras? As fronteiras, elas representam mais que uma simples divisão e possuem maior abrangência e referem-se a uma região ou faixa. As pessoas geralmente elas podem se movimentar livremente dentro das fronteiras de seus próprios países, mas não podem entrar em um país vizinho sem permissão. Uma fronteira também descreve uma área controlada por um poder administrativo ou político. O governo de um país só pode criar e impor leis dentro de suas próprias fronteiras. Então, a fronteira é uma linha física ou artificial que separa áreas geográficas e são conhecidas principalmente por serem limites políticos
e separarem países. O governo de um país só pode criar e impor leis dentro das suas próprias fronteiras. Um exemplo disso é que cada país tem as suas regras sobre quem pode viajar, trabalhar e residir. Então, os países emitem documentos como passaportes, vistos e autorizações que vão limitar o tempo que essas pessoas vão passar nesses lugares. Então, para a gente ir de um país a outro, nós precisamos aí do passaporte, que é um documento que vai limitar a nossa entrada em um país. E ele é essencial. Ele também vai limitar o tempo. Quem vai a passeio vai ficar um tempo naquele lugar. Quem vai a trabalho também vai ficar um tempo. E quem pretende morar vai precisar de um outro documento que se chama visto. Então, no Brasil, usualmente são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira, de acordo com o tipo de território. Então é importante que você saiba esses conceitos, porque alguns livros de geografia apresentarão. Fronteira usa-se entre países. Brasil e Argentina. A divisa para estados. Estados dentro do nosso país. Nós observamos um pouquinho no vídeo que eu mostro para vocês as placas. As placas são exemplos de limites artificiais que separam um estado de outro, que chamamos de divisa. E limite. O conceito de limite, dentro do Brasil, nós usamos para municípios. Isso mesmo, entre o município de São João, entre o município de Caxias, entre o município de Nova Iguaçu. Um exemplo que nós podemos citar é o rio Meriti, que separa o município de Duque de Caxias do município do Rio de Janeiro. E o rio Iguaçu, que separa o município de Duque de Caxias do município de Nova Iguaçu. Vejamos agora um exemplo de conceito de fronteiras. Aqui nós estamos vendo a Ponte da Amizade, que é uma fronteira artificial entre Brasil e Paraguai. Fácil, não?